Olá, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à participação da meditação do Evangelho que faremos todas as quintas-feiras. Meditando o Evangelho que nós vamos celebrar no domingo que segue. Então nós vamos nesta gravação passar para vocês a meditação do Evangelho do capítulo 25, versículos de 1 a 13. Então vocês vão ter a oportunidade de celebrar nesse próximo domingo, que é o 32º domingo do tempo comum, esse Evangelho. Antes de proclamá-lo, vou convidar vocês para uma oração inicial. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça, o amor de Deus, possa nos envolver com o seu Espírito de amor e que possa trazer para nós a sabedoria e que tenhamos o coração qual vasos de azeite para manter acesa a chama dessa sabedoria que nos vem do alto e nos é transmitida por essa palavra. Pai Santo, guiai-nos através do seu Espírito, para que possamos meditar esta palavra que nos foi dada por teu Filho Jesus Cristo. Isto vos pedimos por Cristo Jesus, vosso Filho e nosso Senhor. Amém. Irmãos, vamos então agora fazermos a proclamação do Evangelho do capítulo 25 de Mateus, de 1 a 13. Então, do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 virgens, ou das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando! Ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. E enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Irmãos, para melhor entender a parábola das 10 virgens, convém iniciar com uma premissa, uma anotação prévia, para sublinhar o valor de um dos elementos mais destacados na parábola, o azeite. O azeite das lâmpadas. O azeite é sinal não somente de uma realidade do culto no Templo de Jerusalém, mas se trata de um bem estimado que era adquirido por um alto preço, com o trabalho de cada dia, com muita laboriosidade. É muito significativo, irmãos, que para iluminar a parábola nos ajude a última passagem do livro dos Provérbios, bem conhecida, o hino à mulher forte. Provérbios capítulo 31, versículos de 10 a 31. A qual peço que vocês leiam depois. No versículo 18 do livro dos Provérbios, desse capítulo 31, este hino nos diz que essa mulher forte está contente, está satisfeita, porque as suas coisas vão bem e se lhe agregam, porque dia e noite não se apaga a lâmpada. Assim vemos neste versículo, sabe que seus negócios vão bem e de noite sua lâmpada não se apaga. Obviamente, isso é possível porque essa mulher madruga e levanta cedo todos os dias e até vai dormir tarde da noite, porque pensa no bem do seu marido, porque cuida com zelo de cada um de seus filhos, e também porque se preocupa com os pobres, porque compra bens preciosos, como tapetes, a púrpura e os campos. Ela tudo administra com muito cuidado. Assim podemos concluir que esta mulher é a figura da sabedoria. E o azeite conservado em sua lâmpada é a imagem dessa concentrada capacidade sapiencial de administrar e gerir a vida. O fato é que essa realidade não se elabora e não se encontra na rua, em qualquer canto, mas temos que buscá-la, irmãos, com paciência, com tenacidade, no lugar preciso e no tempo oportuno. Assim como o azeite também é sabedoria. E por isso na parábola, no versículo 9 do capítulo 25, que acabamos de proclamar, as virgens sábias ou prudentes dizem às tolas e às insensatas: de modo, quando elas lhe pedem o azeite emprestado, de modo algum o azeite poderia nos bastar para nós e para vós. E diante aos que vendem e compram para vós, e comprai para vós. Pois bem, irmãos, aqui está o ponto central desta premissa que nos faz ver com as mulheres da parábola
das 10 virgens, sendo elas metade, ou seja, 5, as sábias ou prudentes, e outra metade, outras 5, as insensatas. Todo esse comentário que eu estou fazendo para vocês tem a ver com as virgens sábias, que representam, gente, a mulher sábia, tal qual eu vos descrevi no livro dos Provérbios, que é o contrário daquelas nécias ou tolas ou insensatas. Estas mulheres sábias, elas encarnam o perfil da sabedoria bíblica, a qual não é uma coisa conceitual, tudo ao contrário, é bem concreta, é bem ativa a sabedoria. Em outras palavras, temos outra ideia muito parecida na conclusão do Sermão da Montanha, a parábola da casa construída sobre a rocha. Podem ler lá em Mateus 7, versículos de 24 a 27, onde vemos essa oposição entre o comportamento sábio e o comportamento insensato. Na parábola desta casa construída sobre a rocha, o sábio é o que constrói com sabedoria, tenacidade, sua casa sobre um fundamento sólido e estável. Vamos retornar agora à parábola do capítulo 25 de Mateus, que estou comentando sobre estas virgens. As outras, não as sábias, mas agora falarei das nécias ou insensatas, irmãos, que se procuram por buscar o que necessitam, mas de um momento para outro, de forma improvisada, elas buscam esse azeite que lhes falta, quando tudo se requer na ocasião, uma preparação paciente, com o tempo. Isso não é fácil, requer muito mais tempo, e quando retornam essas nécias, já é demasiado tarde, porque as bodas se iniciaram, as portas se fecharam e estas tolas acabaram ficando do lado de fora do banquete. Nesse contexto, irmãos, o Evangelho de Mateus, ele está querendo ensinar uma coisa. Ele está inculcando à sua comunidade esta condição fundamental. Para viver se requer a conservação, mediante esforço da porção diária de azeite, que nós temos que conservar. Além do mais, que ninguém nos impeça de buscar todos os dias este azeite, de cuidá-lo, de administrá-lo. Cabe a cada um de nós termos que nos ocupar, irmãos, disso com responsabilidade e de maneira pessoal, por não ser delegável ou transferível essa responsabilidade. Por isso, para alguém poderia até soar um pouco rara e escandalosa a resposta das virgens sábias dadas às nécias, às tolas.
Contudo, eu quero afirmar para vocês que não foi antipática esta resposta dada ao pedido feito, quando umas tiveram que dizer às outras que elas não poderiam compartilhar do mesmo azeite. Gente, prestem atenção. Há certas coisas que não se podem compartilhar. E uma delas é a responsabilidade. A responsabilidade. Nós não podemos responder pelo outro. Portanto, as sábias logo se desculparam, dizendo às outras: ide antes aos que vendem e comprai para vós. Então, isso não era antipático, mas apenas uma maneira de dizer que no juízo final ninguém poderá responder pelo outro, pois a cada um o fará por si mesmo. Você, diante do juízo final, terá que responder por você mesmo. A propósito, nós temos uma parábola precisamente sobre este tema. Vocês podem depois abrir o evangelho de vocês no capítulo 24, versículos de 42 a 51, na qual retrata a responsabilidade pessoal que se exerce na vigilância. Temos que estar preparados todos os dias para a vinda do Senhor, como o ladrão que chega de forma inesperada sem que o percebamos. Pois bem, irmãos, a parábola das 10 virgens explica isso mesmo em forma de parábola, como se deve estar todos os dias preparados para o momento final. A igreja das origens, a igreja primitiva, como a igreja de todos os tempos, sabia muito bem que o Senhor voltaria e que cada dia que passa, nós devemos avivar mais e mais esta espera. Essa esperança definitiva do encontro com o Senhor certamente não nos deve causar medo, senão, contrariamente, a felicidade. Porque será, gente, um encontro alegre, um encontro com o amado. Por isso, se apresenta com a imagem do esposo que vem, como uma pessoa querida. Está aqui Cristo. Este Cristo voltará para nós, a esposa de Cristo, a humanidade que espera, a igreja que está aguardando a vinda do Senhor para entrar nas bodas com Ele. Daí que se requer, irmãos, a prudência, porque, veja, temos que ter presente a sabedoria de quem com atenção e cuidado, como a mulher forte no livro dos Provérbios, prepara o azeite na lâmpada e prepara o que necessitava, irmãos, para
a chegada do inverno, pois havia, vocês sabem, as mudanças de estações, e se acaso a neve caísse, teria roupas apropriadas para os seus estarem protegidos do trabalho no momento justo. Vejam esse detalhe lá em Provérbios 31, no versículo 21. O encontro com o Senhor após a morte será um dia feliz, gozoso, festivo. Talvez para nós que ficamos é um tempo a mais e que se torna um pouco doloroso, porque a partida de um ente querido, daquela pessoa que já não podemos mais abraçar, nem compartilhar, nos faça falta. Mas, na realidade, para quem parte, é um encontro feliz, é uma festa bem representada na parábola no encontro das bodas, através do banquete. Todavia, se requer para todo mundo que neste dia, irmãos, estejamos preparados. E isso se faz todos os dias. Nós não podemos baixar a guarda. Não se deve deixar para mais tarde, quando subitamente nos apanha uma doença terminal que nos obrigue a nos preparar. Não seja assim, irmãos. Isto requer constância, com a bagagem preparada à mão e com inteligência, sabedoria para viver a vida. É inevitável que se adormeça na espera, isso é um fato inegável. Isto pode acontecer, contudo, é necessária atenção para todas as virgens, sejam as sábias, sejam as nécias, insensatas, pois o que importava, em última instância, não o fato de que dormissem ou não dormissem pelo cansaço da espera, não. O que se exige é que tenham nas mãos, bem preparados, os azeites de todos os dias, irmãos, o azeite para o encontro feliz. Pois, se não estivermos preparados, gente, nós perderemos. Essa é a sabedoria da vida, e por isso se fala das virgens, das moças, da mulher forte, da mulher sábia, e que representa a todos nós que sabemos viver a sabedoria, com sabedoria, viver a sabedoria com sabedoria, esta vida que temos. Não podemos passar os nossos dias, as horas de forma distraída, como se não fôssemos morrer, como se não caminhássemos para fazer um encontro importante e feliz, como se não tivéssemos a memória do vivido e a esperança do que se vive, como se não tivéssemos um começo e nunca houvesse um final, e a vida se reduzisse somente a um instante presente, ao que agora posso agarrar
nas mãos, ou ainda, o que é melhor, bom e que muito prazer nos desse, se pudéssemos conter, cristalizar este momento e esta hora fazendo um selfie, como nós fazemos. Mas quando algo inesperado se assoma e nos pega distraídos, enfocados sobre alguma coisa, perdendo de vista o horizonte da vida, ai de nós, irmãos, ai de nós. Isto é o que o Evangelho define como neciedade. O que significa ser nécio? O que significa neciedade? Gente, é a falta de inteligência, ou seja, é, na realidade, o embrutecimento da vida. A vida está envolta no momento, no aqui e agora, perdendo a visão e o horizonte de esperança, de futuro, até onde vamos, que nos espera. Então, poderemos dizer, a sabedoria deve nos distinguir a ti e a mim e a todos nós. Essa é a capacidade de ver em profundidade o verdadeiro significado de cada dia que passa, dos acontecimentos que vivemos e das pessoas com as quais nós vivemos e trabalhamos. A sabedoria é a capacidade de intuir algo de novo que a história nos traz, o influxo diário da mesma, que nos traz surpresas, como as que vivenciamos a cada dia da nossa existência. Por se requerer a sabedoria para aprender, porque nós precisamos, com sabedoria, irmãos, ponderar e sugerir o que estamos vivendo. Temos que ter essa distinção básica. O dom da sabedoria somente se compartilha quem a vive na vida com uma atitude vigilante, não como algo já definitivamente adquirido, uma competência adquirida de uma vez por todas, não. Pelo contrário, requer trabalho diário, como a mulher forte, tal qual nós vimos no início, quando li o livro dos Provérbios, ou quando comentei a passagem do livro dos Provérbios. É necessário, portanto, irmãos, madrugar, ou seja, buscar, trabalhar. Queres ser capazes de sentir paixão por algo ou por alguém? Receba, pois, o dom da sabedoria. Isso é ter paixão, é ter amor, é ter zelo. Por isto, faço a vocês algumas perguntas. Quem de nós seguimos apaixonados o Senhor? A gente sabe que o amor não é amado. As nossas preocupações nécias são outras. Mas faço ainda mais perguntas. Quando me levanto a cada dia, qual é a paixão que me move? Ou melhor,
eu sigo enamorado pelo Senhor? Eu sigo apaixonado? Quem admite ou quem reconhece que não é autossuficiente, ou seja, irmãos, o que me move até o Senhor é esse amor que me seduz? Ou nós deveríamos admitir que há ainda uma autossuficiência, uma certa soberba instalada em nosso coração? Quem não é autossuficiente é apaixonado, o que é consciente que a vida vai mais além do que já se conheceu até agora, ou que já se experimentou até o momento. O que reconhece que a vida é feita de encontros e que não são mais do que primícias de um encontro definitivo com Deus. Com Deus que vem a mim em forma de esposo, de um amado que chega até o meu coração. Este dom, gente, não é algo que esteja inato, mas algo que se busca, que se alimenta todos os dias com o azeite da tomada de consciência, de revisão de vida, de equipar-se com a oração, de manter viva, alta e bem ardente a chama do amor e do serviço. Vou entender a sabedoria, irmãos, quando souber captar em cada coisa algo a mais. Temos que ver que existe um algo a mais, que há algo além de tudo. Viver convencidos que nada em nossa vida é irrelevante, nada é insignificante ou trivial. Então, a leitura tão bonita do Evangelho de hoje nos ensina nos dá razões para aprender a admirar as noites da vida, porque nós não temos tempos extras. Aqui está a importância de discernir e de saber escolher. Sábio é quem sabe discernir e tomar decisões corretas. A sabedoria é a capacidade, irmãos, de enfrentar o pior, sabendo que as coisas poderiam sair de forma diferente ao que esperaríamos. E insisto, sabedoria é ter a justa medida de si mesmo, reconhecer que temos um limite, não esquecê-lo em nenhum momento e saber administrar. Pois a diferença entre as 5 virgens sábias e as 5 virgens insensatas radica precisamente em uma forma diferente de enfrentar as suas debilidades. Esse é o problema. Como, gente, enfrentar as nossas debilidades? Cada um buscará um caminho que lhe é próprio. As primeiras, as sábias,
as prudentes, as previdentes, enfrentam essas debilidades sem ignorá-las, sem substituí-las, e se esforçam para encontrar os remédios necessários. E as outras, as tolas, as insensatas, as nécias, não proveem e não preveem, não se preparam, e então elas, muito presunçosas, presumidas, como se fossem viver eternamente, vivem a vida, gente, com superficialidade. Esse é o problema. Este é o grande problema. Vivem com uma terrível superficialidade. Finalizo esse comentário, essa meditação do Evangelho das 10 Virgens, com as palavras que nos dizem o livro da Sabedoria, capítulo 6, versículo 14. Só quem ama encontra a sabedoria, uma sabedoria que está sentada à porta. Irmãos, que o Senhor vos conceda sabedoria e tenham um feliz dia. Recebam a bênção de Deus e permaneçam na paz do Senhor. Que o Senhor vos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço desculpas a vocês porque a gravação foi postada tarde, pois, como foi a minha primeira vez, até me adequar a estes meios, eu acabei me perdendo, mas na próxima semana nós vamos estar aqui mais tranquilos e começando precisamente ao meio-dia na próxima quinta-feira. Até o nosso próximo encontro com esta sabedoria da palavra meditada no Evangelho do domingo que vamos celebrar, e que todos tenham um bom dia e fiquem e permaneçam, como já vos disse, com a paz do Senhor.